Que a graça do Senhor esteja com você. Estamos começando mais um Infuse. Todos os dias, 6 horas da tarde, no horário de Brasília, temos esse tempo de meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a já se inscrever no nosso canal, a acionar o sininho para que você receba toda a notificação de todo o conteúdo que acontece aqui no canal da Lagoinha e o SEI. E, por favor, já deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, porque nós queremos servir você, queremos abençoar a sua vida. Essa semana temos falado sobre o seguinte tema: sem desperdícios, uma vida sem desperdícios. E ontem começamos a falar um pouco como Deus quer usar, Jesus quer usar qualquer coisa na nossa vida para exaltar o nome dele, desde o nosso segmento profissional até os nossos fracassos. E eu disse para você que Jesus levou Pedro para o seu lugar de fracasso, ali naquele texto de Lucas 5, de 1 a 11, quando disse para ele: Pedro, pega o seu barco e leva para onde as águas são mais fundas e lance as redes. Mas você acha que essa foi a única vez que Jesus levou Pedro para o seu lugar de fracasso? Em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus havia recebido a notícia da morte de João Batista e também, havia dito para os discípulos: olha, eu preciso de um tempo para ficar sozinho, para mim orar devido a essa notícia, então vocês podem pegar o barco e passar para outra margem. A Bíblia diz que no meio daquela travessia, exatamente no mar da Galileia, por volta das 3 horas da manhã, lugar bem conhecido e horário também, o barco dos discípulos estava sendo açoitado por uma forte tempestade. Eles estavam perdendo a esperança da vida quando de repente eles avistaram um homem andando por sobre as águas. Achando que era um fantasma, eles desesperaram de medo, começaram a gritar, mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. E diante então daquela notícia, Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus então disse para Pedro: Pedro, você quer? Pode vir. E ele começou a andar por sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, andava altaneiramente ali sobre as águas, mas de repente a Bíblia diz que, atentando ele para o vento e para as ondas à sua volta, ele teve medo e começou a naufragar. E a Bíblia diz que Jesus então, ouvindo o pedido de socorro de Pedro, se aproxima, toma a mão de Pedro e o restaura no lugar onde ele havia fracassado. Jesus não pega Pedro no colo e o leva de volta para o barco, não. Jesus o coloca de pé por sobre as águas. E juntos eles voltam andando para o barco, o lugar onde Pedro havia fracassado. Jesus o restaura exatamente ali e o faz voltar andando por sobre as águas. E diz para ele: Pedro, por que você duvidou? E um outro momento muito interessante que Jesus leva Pedro para o seu lugar de fracasso é quando, após a ressurreição, após ter passado ali há alguns dias com os seus discípulos, após Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, e Jesus então ter aparecido a ele ressuscitado, por um momento parece que o Senhor desaparece, aí o Pedro tem uma ideia brilhante. A ideia de Pedro é, nesse momento em que Jesus parece ter desaparecido, é ir pescar no mar da Galileia, juntamente com aqueles mesmos amigos de Lucas capítulo 5, e exatamente no mesmo horário, por volta da madrugada. A Bíblia diz que o resultado da pescaria de Pedro é exatamente o mesmo, ele não pesca nada. E então na manhã seguinte, o sol está raiando e um homem se põe à beira da praia e diz: vocês pescaram alguma coisa? E os homens respondem: não pescamos nada. E Jesus então grita: joguem as redes do outro lado. E aquela cena então se repete. As redes se enchem, João olha para Pedro e diz: é o Senhor. E então Pedro salta do barco e ele vai na direção de Jesus. Jesus então traz Pedro para junto de uma fogueira e começa a perguntar para ele: Pedro, você me ama? Você conhece esse texto? Ele é questionado 3 vezes. Exatamente da mesma forma como ele havia negado Jesus por 3 vezes, ele é questionado por 3 vezes. A gente percebe que Jesus não se importa com os nossos fracassos. Pelo contrário, ele quer dar um outro sentido, um outro propósito. Aonde a gente fracassa, ele nos leva exatamente ali para transformar os nossos fracassos em uma oportunidade para recomeçarmos e exaltarmos o nome dele. A minha oração com você nesse dia é para que Deus nos dê a oportunidade de viver os nossos fracassos por uma outra perspectiva, para a graça e para o louvor da sua glória. Vamos orar sobre isso? Pai, pedimos que nesse dia, assim como o Senhor
transformou a vida de Pedro, os seus lugares de fracasso, levando ele nesses lugares, para dar a ele um novo sentido, um novo propósito, uma nova visão. Nós te pedimos que o Senhor faça o mesmo na nossa história. Que o Senhor nos permita recapitularmos os nossos erros e fracassos pela tua ótica, pela tua perspectiva, para que a sua graça seja vista e manifestada e o teu nome seja honrado através de cada um de nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã para mais um tempo aqui no nosso Infuse. Até lá.